Muy buenas tardes, Muito un boa saludo al tarde, uma misionero Miguel saudação ao Bermúdez missionário Marín, Miguel Bermudes Marim, allí en la ali na congregación congregação que pastorea el reverendo que Hugo pastoreia o Rodríguez, reverendo ahí en Hugo Topo Rodrigues aí Chico, em Topo Chico, Monterrey, Nuevo León, México, Monterrey, Novo Leão, y todos los México, que están e conectados a todos que través del estão satélite conectados Amazonas y el através do satélite satélite Eutelsat 8 Amazonas e o satélite Eutelsat y demás 8 medios de e demais comunicación, meios de comunicação. hoy viernes Hoje, 20 de sexta-feira, junio de este 20 de año junho deste ano 2025, 2025, el cual tenemos como o tema qual temos como la tema promesa de Dios con Abraham. a promessa de Deus com Abraão. Fue la introducción Foi a que nos introdução dio el doctor William que Soto nos deu o Santiago de Dr. este William tema, Souto Santiago deste que tema, luego desarrolló que el depois domingo. desenvolveu no domingo. Este fue el viernes 3 de marzo Este del foi 2017 sexta-feira, en 3 San de março de Marcos, Texas, Estados 2017, em Unidos de São América. Marcos, Texas, Estados Y Unidos da América. E este mensaje lo desarrolló essa luego mensagem el día desenvolveu domingo depois 5 no de domingo março 5 de março del 2017. de Pero vamos 2017. a Mas estar viendo y vamos escuchando estar vendo e escutando el de la introducción del o día da viernes introdução 3 da de marzo sexta-feira, del 3 de março de 2017, en 2017, donde nos leyó la escritura de onde ele Génesis, nos leu a capítulo escritura de 15, Gênesis, capítulo verso 15, 1 en adelante, donde nos versículo dice: 1 em diante, onde nos diz: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a depois Abraham dessas en coisas veio a visión, palavra do Senhor diciendo: a Abrão no numa visão, temas, dizendo: Abraham, não temas, yo Abrão, soy tu escudo y eu tu sou o teu galardón escudo e será o teu sobremanera galardão grande. será muito grande. Y respondió Abraham: Então disse Señor Abrão: Jehová, ó Senhor Deus, ¿qué me darás, o que me siendo darás así que ando sin se hijo, continuo y sem el filhos mayordomo de mi e o casa herdeiro es da minha ese casa Damaseno é o Damasceno Eliezer? Eliezer? Dijo también Disse Abraham: mais Abrão: mira que no me has a dado mim prole, não me tens dado o filhos, sea, hijo, ou y seja, aquí filhos, que será mi heredero un de modo que esclavo o nascido na minha en mi casa será casa. o meu herdeiro. Luego vino a él palabra de Ao Jehová que lhe veio a diciendo: palavra do no Senhor: te heredará este, este sino un homem não hijo será o tuyo teu herdeiro, será mas el aquele que que te de heredará. tuas Y dijo entranhas una sair estrella de David será a la o izquierda, teu herdeiro. Desenha uma estrela de Davi à y esquerda. lo llevó fuera y le Então o dijo: levou para fora e mira ahora los disse: cielos olha y agora cuenta para o las céu e estrellas, conta as si las puedes estrelas, contar. se as podes Y le contar. dijo: E así disse: será tu assim descendencia. será a tua Y descendência. creyó a Jehová, Creu y le Abrão fue no contado Senhor, e por isso lhe foi justicia. Y imputado dibujó para a otra justiça. estrella de E David ahí a desenha la outra izquierda, estrela de Davi aí à la esquerda, promesa a de Dios promessa de Deus con Abraham. Pueden com tomar Abraão. asiento si tienen la Podem bondad. sentar, queiram ter a bondade. Nos dice Nos en el diz mensaje na la mensagem luz del día a luz postrero do último dia, que fue predicado el 6 de que foi noviembre del pregado em 6 de 2000 en novembro Valparaíso, de Chile, 2000 dice em el doctor William Valparaíso, no Soto Chile, diz o Santiago. Dr. William Souto Y Santiago. cuando Cristo cumple E quando Cristo E quando Cristo cumpre sua palavra prometida para este tempo final, la iglesia del Señor a igreja Jesucristo, do al Senhor subir Jesus a la Cristo, edad ao de la subir piedra à era angular, da pedra angular, queda vestida del sol. fica vestida do sol. Por lo tanto, la iglesia Portanto, a del Señor igreja do Jesucristo Senhor tendrá Jesus un Cristo hijo terá varón, um filho varão, uno nacido en la um iglesia del nascido Señor na igreja Jesucristo, do Senhor Jesus por medio de Cristo, creer en por Cristo meio de como crer em nuestro Cristo Salvador, como nosso lavar Salvador, nuestros pecados en su lavar sangre, nossos pecados em ser seu sangue, bautizados en su ser nombre y batizados em recibir seu el nome e don del receber Espíritu o dom Santo. do Espírito Y Santo. así E nace assim en la iglesia nasce del Señor na igreja Jesucristo do Senhor ese Jesus hijo varón. Cristo esse Y ahí filho nos da varão. E nos todos los dá detalles todos de os cómo detalhes nacería ese hijo de varón, como nasceria esse o sea, filho el varão, ou cumplimiento de la seja, segunda o venida del cumprimento Señor da a segunda la vinda do iglesia Senhor à novia, la igreja cual noiva, fue a qual rejuvenecida. foi rejuvenescida. Ahora miren, Agora en un vejam escrito aquí em um escrito aqui que le colocaron en un estudio que bíblico colocaram no estudo del bíblico mensaje da Día de mensagem Victoria. Dia de Vitória. Él escribe allí: Ele escreve ali: por 25 años por 25 anos esperou o cumprimento da promessa da vinda do Filho Prometido. Agora vejam que, começando desde 1974, que foi onde ele nos falava em diferentes mensagens que era o começo da dispensação do reino, o qual é o cumprimento da vinda do Senhor, e a vinda do Senhor, que é o sétimo selo, em sua segunda vinda sempre se começa com um nascimento. Assim foi 2000 anos atrás. O começo do sétimo selo na primeira vinda do Senhor foi o nascimento de Jesus lá no estábulo. Esse foi o começo, ou seja, nascendo
esse instrumento. E esse instrumento era o começo potencialmente dessa nova dispensação que estaria começando no dia de Pentecoste, a dispensação da graça. Agora vejam, como em 1974, mais 25 anos, e se você vê todos os dias de atraso que tem o calendário, mais os dias que estão a mais, os 5 dias ao ano, 5 dias e um quarto ao ano, 4 dias e um quarto ao ano, pois estaria dando ao redor de 2.000. Agora vejam que nesse tempo começou essa etapa de batismos. Sobre esse tempo começou essa etapa de batismos e por esse tempo se cumpriu isso que acabamos de ler aqui, do nascimento desse filho varão, nascido na igreja do Senhor Jesus Cristo. Tão simples assim, vem como o sétimo selo esteve se abrindo neste tempo final. Agora continua dizendo, assim como todos os escolhidos de Deus do último dia, e assim como nasceram em eras passadas, os filhos e filhas de Deus. Na página 126 do livro de Citações, parágrafo 1119 nos diz, 1119 nos diz, Deus mesmo apareceu na forma de um ser humano, a semente natural de Abraão, antes da destruição. E Jesus disse que seria a mesma coisa a essa semente real, antes de que volte o Filho prometido. E em cima aí escreve Jesus, Moisés e Elias. E embaixo escreve o Filho prometido. Porque esse Filho prometido viria a ser o cumprimento da segunda vinda do Senhor, e a segunda vinda do Senhor é o Filho do Homem com seus anjos. É o ministério de Jesus, de Moisés e de Elias. E em cima escreve aí, a semente de Abraão é igual ao Filho prometido. E também nessa mesma página 126, no parágrafo 1122, vejam, nos diz, como foi nos dias de Sodoma, assim será quando o Filho do Homem se tornará manifesto. Não filho de Deus, mas filho do homem, ser feito manifesto. Quando ele está sendo revelado, tornado conhecido a sua igreja, Filho do Homem será revelado pouco antes do Filho prometido. E aí, o irmão ele escreve em cima, Jesus, Moisés e Elias. O Filho prometido viria nessa manifestação do poder de Deus, que o Espírito Santo estaria operando nele, esses ministérios. Agora continua dizendo, Abraão tinha visto Deus em muitas formas diferentes, em uma luz e visões, mas aqui estava Deus em um homem pouco antes de que aparecesse o Filho esperado e prometido. Jesus disse que antes que volte de novo o Filho prometido, Elohim se faria manifesto, Elohim se faria sua palavra manifestada em carne. Deus, senhores, queremos ver Jesus. Deus manifestado o mesmo em toda era, em todas as eras, sempre foi. Ele se escondeu dentro, atrás de carne humana. Ele, Deus, em você. E vejam também, o reverendo William Branham nos fala, nessa mensagem, intitulado Provando diante de portas prometidas, nos diz na página 4 dessa mensagem, falando de Abraão e Sara, diz, ela tinha sido rejuvenescida. Notem, ela tinha que trazer e criar esse filho, e Deus a renovou. Recordem, o corpo de Abraão estava morto, e creio que Sara morreu quando Isaac tinha 37 anos. Depois disso, Abraão se casou com Sétura e teve 6 filhos mais. Leia entre linhas.
Esse é um tipo. Isso mostra o que ele vai fazer com todos os filhos de Abraão. Estamos perto disso. Assim que, amigos, nossos ombros caídos e demais coisas não fazem nenhuma diferença. O cabelo, o grisalho e o que for não importa. Nós não olhamos para trás, mas para frente o que vem. Recordem, este sinal que nós estamos vendo foi o último sinal que Abraão e Sara viram antes que viesse o filho prometido. Cremos que estamos nessa hora. E ele escreve aí, o último sinal antes da vinda do filho prometido, e entre parênteses, o Messias prometido, foi o Filho do Homem, revelado através de um homem na forma de homem, o qual lhe prepararia o caminho ao Messias, como fez João Batista. Eu volto a ler essa porção, o último sinal antes da vinda do Filho prometido, entre parênteses, o Messias prometido, foi o Filho do Homem revelado através de um homem na forma de homem, o qual prepararia o caminho ao Messias, como fez João Batista. Agora vejam que antes de aparecer esse filho prometido, tinha que aparecer o Filho do Homem para preparar o caminho ao Senhor, como foi João Batista. Na mensagem, o juízo nos diz na página 17, diz o reverendo William Branham, ouçam, para poder ter aquele bebê, seu ventre estava morto, sua corrente de vida estava morto. Agora, para ter, ele teria que fazer para ela outro ventre. Não teria que ser assim? E nesse tempo não tinham estas mamadeiras que enfiam na boca do bebê, para que a mãe possa ir por todos os lados. Naqueles dias, tinha que ser uma ama de leite. Assim que para fazer isso, as veias mamárias estavam secas. Assim que ele teria que fazer novas veias e demais para o leite para alimentar o bebê. E outra coisa, uma mulher de 100 anos entrando em dores de parto, em trabalho de parto, ele teria que fazer a ela um novo coração. Vem? Assim que ele não arremendou, ou seja, não foi um remendo, ele não arremendou, ele mostrou nele o que ele ia fazer com toda a semente de Abraão. Eles serão tornados novos, obterão um novo corpo para receber o Filho vindouro, o qual estamos esperando. Eu ainda creio na promessa. E ele escreve aí, foram e rejuvenescidos para receber o Filho prometido, tipo da segunda vinda. E vejam no livro dos selos, na página 291, nos diz, aqui do livro dos selos, isso corresponde ao quinto selo, diz o reverendo William Branham, e notem quão perfeito foi. Isaac tinha saído do lar e estava no campo longe de sua casa quando Rebeca o viu. A igreja igualmente encontra Cristo no ar e depois ele a leva à casa do Pai, onde estão preparadas as mansões. Isaac fez o mesmo com Rebeca. E note que foi amor à primeira vista. Irmão, ela correu ao encontro dele. E assim também a igreja se encontrará com Cristo nos ares para então estar com ele para sempre. E aí ele escreve, sobe na palavra vindicada. Embaixo aqui no livro azul, no vermelho ele escreve, em cima de onde diz, encontrará Cristo no ar. Ele escreve aí a era da pedra angular.
E aqui à direita, no azul, livro dos selos azul, à direita ele escreve ontem, o filho prometido. Hoje, e aí desenha uma pedra angular e as eras, porque é na era da pedra angular onde é visto e é onde nasce esse filho prometido. Vejam também aqui nessa mensagem intitulada A União Invisível da Noiva de Cristo, na página 32. Aí nos diz: mas para o escolhido, Deus está chamando. Para o escolhido, eles sabem. Chamando a noiva virtuosa, a palavra, a igreja do dia final. A Senhora escolhida do nosso Senhor Jesus Cristo, a palavra. Se Jesus é a palavra, quantos creem nisso? Muito bem. Então a noiva sempre é parte do noivo. Assim que a noiva não será uma denominação, terá que ser a palavra manifestada. E escreve aí, prometida em cima, prometida, tornada realidade, cumprida. Terá que ser a palavra manifestada para ser a noiva de Cristo. E desenha uma pedra angular e as eras à direita. Ele prometeu fazê-lo, ele disse como ele faria. Ele nunca perde seu modelo, ele sempre fez por meio do padrão. Aí em cima ele escreve modelo. Ele o fez a cada vez por meio do padrão. Do padrão. Ele o fez cada vez por meio do padrão, o faz novamente, chamando fora sua virtuosa noiva nos dias finais. A formosa Rebeca está esperando pelo seu Isaac. E aí escreve Jesus Cristo com Moisés e Elias. O filho prometido, Cristo. Isaac é igual Cristo. Agora vejam em um escrito aqui que ele nos deixou em um caderno. Escreve: Rebeca decidiu ir com o servo, entre parênteses escreve quarto Elias. Rebeca decidiu ir com o servo quarto Elias e escreve: camelos é igual poder. A palavra. E continua no escrito. Tudo é uma página do caderno, desse caderno. Continua aí no escrito. Rebeca, quando viu Isaac, perguntou quem era. E quando o servo, entre parênteses, quarto Elias, disse que era Isaac o noivo, o filho prometido, ela sentiu amor à primeira vista. A vinda do filho prometido e sua obra, e Rebeca, a noiva e esposa de Isaac. A igreja gentia, assim como Sara, riu da promessa da segunda vinda de Cristo, o filho prometido a Abraão, da vinda do filho da promessa, mas Deus cumprirá. Mas Deus a cumpriria. Assim como a igreja hebraica sob a lei riu da primeira vinda de Cristo, mas Deus a cumpriria e a cumpriu. Assim como Sara riu da vinda do filho da promessa Isaac, mas Deus a cumpriu. Deus tornou Abraão e Sara jovem depois de mudar o nome deles. E através de um homem jovem e uma mulher igreja jovem, cumpriu a vinda do Filho prometido. Tudo isso é um escrito do caderno. Já depois verão no estudo. Agora vejam aí como coloca esse servo como o quarto Elias. E os camelos e tudo qual que ele levou era o poder, ou seja, era a palavra. Agora, vejam vocês que antes da vinda desse filho prometido, o filho do homem se manifestaria, estaria se manifestando, do qual ele nos disse na página 22 do livro de Citações.
Parágrafo 183. O Filho do Homem está agora sendo revelado desde o céu. Virá depois de um tempo, irmão Branham. É agora. E eu desejo não fazer isso tão pessoal nessa reunião. Espero que seu Espírito dentro de você, que é dado por Deus, possa ler o que estou falando. O Filho do Homem já veio da sua glória e está se revelando a si mesmo por os quantos anos passados a sua igreja em sua misericórdia, ensinando sua grande presença, fazendo as mesmas coisas que ele fez quando ele esteve aqui na terra, se revelando a si mesmo, como ele fez a Abraão antes da destruição. Aí em cima ele escreve, vindo da sua glória, em cima do parágrafo, Filho do Homem, graça e juízo. E quando diz na primeira frase, o Filho do Homem está agora sendo revelado, ele escreve, com Elias à direita. Ele veio agora em misericórdia, se revelando a si mesmo, à igreja. Riram e o escarneceram. Vejam que lemos ali, desse escrito, como riu primeiro Sara, aqui também. Vejam como se cumpre. Aí também essa escritura, porque as escrituras têm múltiplos cumprimentos. Na primeira vinda do Senhor, vejam, teve um cumprimento também neste tempo também. A próxima vez, e ele escreve na terceira dispensação, que ele se revelar a si mesmo será no juízo ao mundo, e as nações que se esqueceram de Deus e pecaram sua maneira de graça. Seu dia de graça, ele escreve a segunda dispensação, seu dia de graça, o melhor. E ele escreve do lado Elias e Moisés. Em cima escreve, Filho do Homem se revela duas vezes. E escreve também em cima Apocalipse 19, 11 ao 21. Agora continua dizendo aqui, nessa outra mensagem titulada Princípio e Fim, da dispensação, princípio e fim do sétimo selo, princípio e fim do sétimo selo, o princípio, quando nasce o fim, quando termina esse ministério messiânico, o qual na primeira vinda do Senhor nasceu em Belém da Judeia, em uma manjedoura, e o fim na cruz do Calvário. Essa mensagem foi pregada em 14 de novembro de 2009, em Cali, Colômbia. Diz, o sétimo selo é a vinda do Senhor para este tempo final. O sétimo selo, consequentemente, contém tudo que será a vinda do Senhor. Agora, quando o sétimo selo começar, assim como foi a primeira vinda do Senhor, começou no ventre da Virgem Maria, depois nasceu, depois foi criado como judeu, foi circuncidado ao 8º dia, assistia à festa da Páscoa a cada ano e assistia à sinagoga todos os sábados. Era realmente um guardião da lei, um guardador da lei. Muitas poucas pessoas sabiam quem era esse menino. Veio saber quem era esse menino. Algumas pessoas vieram sabê-lo porque o anjo apareceu a Zacarias, dizendo que ele, Zacarias, através da sua esposa Isabel, iriam ter um filho. Ela era estéril e avançada em idade. E ele também estava avançado em idade. Ele era descendente de Arão. Por isso era um sacerdote, porque os sacerdotes são descendentes de Arão, e ela era também descendente de Arão. Agora encontramos que o sacerdote Zacarias teria um filho que seria grande diante de Deus, porque seria o precursor da vinda do Senhor, da vinda do anjo do pacto, encarnado ou feito carne, ou seja, da vinda do verbo encarnado. E João Batista seria o precursor, quem viria preparando o caminho ao anjo do pacto. E agora, o que seria a vinda do Senhor? A vinda do Messias? Pois a vinda do verbo encarnado, a vinda do anjo do pacto, e com um corpo de carne, que nasceria através da Virgem, como estava prometido em Gênesis capítulo 3, versículo 15, que seria a semente da mulher. E também Isaías capítulo 7, versículo 14.
Portanto, a Virgem Maria era a mulher mais bem-aventurada de todas as mulheres. A única mulher que teria um filho sem relação física, sem relação com o homem, sem relações íntimas com o homem. Seria por criação divina o nascimento desse menino, desse filho. E agora encontramos que ela recebeu a visita do anjo Gabriel também, como Zacarias tinha recebido. Agora, essa visita foi no lugar santo. Agora vejam. Continua dizendo. E a Virgem Maria e Elizabeth e a Virgem Maria e Isabel eram parentes. Portanto, quando o anjo falou à Virgem Maria e deu a conhecer tudo o que aconteceria com ela, e através dela, ela esteve muito contente e disse: seja feito comigo conforme a tua palavra. E não esqueçam que a Virgem Maria representa a igreja noiva do Senhor Jesus Cristo. Não esqueçam isso, porque é muito importante. Agora vejam. Na mensagem, o cumprimento do dia do Senhor. Vamos nos deter um momentinho aí. Ou vamos terminar de uma vez essa mensagem. Um parágrafo mais resta da mensagem Princípio e Fim do Sétimo Selo. Ele diz: por onde viria em sua primeira vinda? Por meio de uma virgem, por meio de uma jovem hebreia, a qual representa a Igreja Virgem do Senhor Jesus Cristo, a qual no último dia estará esperando a vinda do Filho prometido, a vinda do Messias, pois a Igreja do Senhor Jesus Cristo por 2000 anos e esteve esperando a vinda do Senhor. E um anjo, assim como falou à Virgem Maria, tem que falar dessa promessa à Igreja Virgem do Senhor. Se lá falou a Maria, mãe de Jesus, esse anjo, esse arcanjo Gabriel, falou ali dessa promessa. Aqui ele diz, um anjo, assim como falou a Virgem Maria, tem que falar dessa promessa à Igreja Virgem do Senhor. Agora vejam que isso se cumpriu em parte no reverendo William Branham e plenamente se cumpriu no doutor William Souto Santiago. Agora passamos essa mensagem, o cumprimento do dia do Senhor, nos diz, pregado em 5 de setembro de 2010, em Cayey, Porto Rico, diz o Dr. William Souto Santiago. E agora encontramos que depois Deus se faz carne, diz Malaquias capítulo 3, e vamos lê-lo para que tenhamos o quadro claro. Capítulo 3, versículo 1 ao 2 de Malaquias diz: Vede, eu envio meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. De repente virá o seu tempo, Senhor, a quem vós buscais, e o anjo do pacto, a quem desejais. Ele vem, diz o Senhor dos exércitos. E aqui temos a promessa da vinda do Messias e da vinda de quem antecede o Messias para preparar o caminho do Messias, ou seja, João Batista. Ter um povo bem preparado, bem atento, esperando a vinda do Messias. E para o anúncio da vinda do Messias, o anúncio desde o céu. Para esses dias, Deus enviou seu arcanjo Gabriel, diretamente da presença de Deus. Recordem quando ele disse: fui enviado da presença de Deus para dar essas notícias, essas boas novas. Isso foi em 2016, ao final desse ano. Isso disse o Dr. William Souto Santiago, já se identificou ali como esse anjo, esse arcanjo. Aparece ao sacerdote Zacarias, o qual estava nesses dias cumprindo seu dever, conforme o tempo que lhe correspondia ministrar no templo, ou seja, há um tempo para ministrar, realizar esse trabalho. Continua dizendo, e encontramos a história aqui em São Lucas, capítulo 1. Recordem que Gabriel anunciou a primeira vinda de Cristo e é quem anunciará a segunda vinda de Cristo.
Agora, no princípio aqui o que lemos, se esse anjo falou à Virgem Maria, anunciou que nela seria gerado esse filho, estaria anunciando, ele estava anunciando ali essa promessa, e ele diz que assim como falou lá a Maria, ou seja, tocou essa trombeta a Virgem Maria, tipifica ela, a Maria espiritual, o qual aqui nos falou de que ele anunciou a primeira vinda do Senhor, diz, anunciará, tocará, a segunda vinda do Senhor anunciará. Isso está na página 33 do parágrafo 282 do livro de citações, dizia, em pé ali estava um anjo, o poderoso Gabriel. Ele escreve à esquerda Gabriel. Ele é o mensageiro aos judeus. Recordem, Gabriel anunciou a primeira vinda de Cristo. O anjo Gabriel anunciará a segunda vinda de Cristo. A Bíblia disse assim. Em cima ele escreve, Gabriel é igual, anuncia a segunda vinda de Cristo. E isso foi o que ele fez. Essa manifestação desse anjo no Dr. William Soto Santiago, anunciando a segunda vinda do Senhor, anunciando a vinda do Filho prometido. Ou seja, tudo Deus esteve cumprindo conforme seu programa. Agora continua dizendo... Estou na mensagem ao cumprimento do dia do Senhor, continua dizendo o Dr. William Soto. Foi o arcanjo Gabriel quem explicou tanto a Zacarias como a Virgem Maria como seria e o que seria a vinda do precursor e a vinda do precursado. E diz o capítulo 1 de São Lucas, versículo 5 em diante, e aí vai ler essa escritura. Vamos ler essa parte, diz... Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias da ordem de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e o seu nome era Isabel. Eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo ambos avançados em idade, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus na ordem do seu turno, coube-lhe, por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. Chegada a hora de oferecer o incenso, toda a multidão do povo estava fora orando, ou seja, que é o momento no qual se realiza esse trabalho. Ele, num escrito, em um caderno, ele escreve o tempo e a hora da intercessão no templo de Deus. Ou seja, era um momento no Antigo Testamento, vejam, sob a dispensação da lei, que tinha que se realizar este trabalho pelos pecados do povo, mas isso era cobrindo os pecados. Agora vejam, não tirava, os cobria. Agora, continua dizendo, e lhe apareceu um anjo do Senhor em pé à direita do altar do incenso. E o irmão William diz, continua dizendo aí, o altar do incenso estava no lugar santo. Ou seja, não entrou no lugar santíssimo, mas no lugar santo. Ou seja que, vejam, no tempo final, esse anjo estaria dando as boas novas à igreja sob a dispensação da graça, no lugar santo, e não no lugar santíssimo. Tão simples assim. O incenso, e ao ser oferecido, um pouquinho antes, vamos ler a parte onde ele disse isso. O altar do incenso estava no lugar santo, ou seja, não entrou no lugar santíssimo, mas ao lugar santo. E lhe apareceu um anjo do Senhor em pé à direita do altar do incenso. O incenso, ao ser oferecido o incenso, subiam as orações dos santos, subiam as orações do povo,
E aí temos o anjo Gabriel ministrando, operando, atuando à direita do altar do incenso. E agora vejam, continua lendo o nosso irmão William. Vendo Zacarias, perturbou-se e o temor apoderou-se dele. A qualquer um acontece igual ou pior, diz irmão William. Mas o anjo disse, não, Zacarias, não temas. A tua oração foi ouvida. Se o anjo, diz o irmão William, se o anjo, se é o anjo que está aí à direita do altar, que tem a ver com as orações dos santos, para que cheguem a Deus, nesse reticências, na fumaça ou nuvem do incenso, que é queimado, e é o arcanjo que tem acesso a Deus, tem acesso ao livro da verdade, que conhece todos esses mistérios divinos, e é o anjo que tem a ver com as mudanças destes impérios do reino dos gentios. Ou seja, que trabalha com judeus e com gentios, este arcanjo de Deus. E com respaldo, com a ajuda do arcanjo Miguel. Agora veja, um pouquinho mais adiante ele diz, nessa mesma mensagem, o anjo se foi da sua presença depois dessa conversa. Porque aqui ele vinha falando também da Escritura de São Lucas, capítulo 1, versículo 30 em diante, quando ele dá a conhecer, ela dá a conhecer essas boas novas a ela, Maria, e então Maria disse, eis a serva do Senhor, seja feito comigo conforme a tua palavra. E o anjo se foi de sua presença. O irmão William diz, o anjo se foi da sua presença depois dessa conversa. Depois da conversa que esse anjo teve com a igreja noiva neste tempo final, a Maria espiritual, se foi da sua presença depois de trazer essas boas novas, essas notícias, se foi do lugar santo. Agora continua dizendo, o anjo Gabriel anunciou a primeira vinda de Cristo e estará anunciando a segunda vinda de Cristo. O anjo Gabriel soou a trombeta para a primeira vinda de Cristo e soará a trombeta para a segunda vinda de Cristo. Aí está a intervenção divina, a intervenção desde outra dimensão, em todo esse programa divino da vinda do Senhor à sua igreja no último dia. Será um segredo que somente a igreja do Senhor conhecerá. Ou seja, este segredo somente o conheceria os que vão ser transformados e raptados. Somente a igreja noiva. Somente a igreja do Senhor conhecerá. E depois o povo hebreu. E dirá o povo hebreu, este é quem nós estamos esperando. E vejam vocês, essa é a revelação que nos transformará. Essa é a revelação, a fé, para poder ser transformados e raptados. O mesmo que fez com Sara. Vejam na página 138 do livro de citações, parágrafo 1235, aí é que nos fala, diz, o arrebatamento da noiva será a mesma coisa, a palavra que está em vocês, o corpo, se materializará ao redor dessa palavra, e a mesma coisa fez por Sara. Aí embaixo escreve, a promessa de filho prometido transformou Sara e Abraão. Em cima ele escreve, na palavra o corpo materializará transformação e rapto. E escreve também Abraão e Sara em cima desse parágrafo. Agora vejam também na página 7b, nos diz o reverendo William Branham aqui, no parágrafo 62, vimos a colocação de um dom na igreja. E aí ele escreve, um ministério, profeta, quarto Elias. E depois, o que é o próximo que estamos vendo? Deus manifestando-se a si mesmo em carne, discernindo os mesmíssimos pensamentos do coração, exatamente o que Jesus disse que aconteceria. E o próximo é a mudança do corpo para receber o Filho prometido. E à esquerda ele escreve para cima, o Filho prometido, o Filho de Abraão. E veja aí embaixo nesse parágrafo, 62 embaixo ele escreve, aí no meio do 62 e 63 ele escreve, Sara, um traço,
a igreja. Muda seu corpo de velha, entre parênteses pentecostal, a jovem, e escreve noiva, entre parênteses, e nasce Isaac, o filho da promessa, o filho de Abraão. Volto a ler. Sara, um traço, a igreja. Muda seu corpo de velha, entre parênteses pentecostal, a jovem, e entre parênteses noiva, e lhe nasce Isaac, o filho da promessa, o filho de Abraão. Aqui nos diz também, nessa mensagem, suas palavras infalíveis, ele nos fala desse momento onde a esposa dele lhe disse que repreendesse José por algo que tinha feito. Vejam ele ali. Vamos ler uma partezinha aqui pelo escrito que ele faz aqui. Na página 18. E ele aí nos detalha desse tempo que, ou essa etapa que dá às mulheres, já quando são de certa idade, vejam, diz... E minha esposa tem sido que ser mãe e pai para meus filhos, porque eu saio e sua decisão, um pai e uma mãe deveriam estar de acordo nas decisões que tomam para seus filhos, mas eu não estou ali, sempre estou no serviço do Senhor. Minha esposa já tem 44 anos de idade, unicamente 10 anos a menos que eu. E ao terminar uma das reuniões, eu estava muito cansado. Disso faz um pouco mais de 2 anos, me parece, quando chegamos aqui. E estive ausente e estava muito cansado. Aí ele escreve à direita, ele, 44 anos. E em cima, e aí também na margem à direita escreve, irmã Meda nasceu em 1920. E meu filhinho José é como todo menino, vai à escola, onde ele ouve de tudo, e desenha à esquerda uma estrela de Davi, e à direita escreve José. E um dia, quando eu cheguei, ele disse algo que irritou sua mãe, e depois correu para mim. Agora ele sabia que ele ia receber uma surra da sua mãe. Assim que ela me disse, Billy, dê uma surra nele, ou seja, uma surra. Aí à esquerda ele escreve WB, ou seja, William Branham, escreve Meda e escreve José. E ele me abraçou e me disse, papai, eu sinto muito. Ele sabia meu ponto fraco. E escreve José novamente e desenha uma estrela de Davi. Assim que eu disse, olha, carinho, perdoemos ele. Não posso dar uma surra nele. E entre minha esposa e eu digo com a Bíblia aberta diante de mim, nunca houve discussões em nossa vida, mas então, estando ela nesse tempo nervoso da sua vida, e escreve à esquerda, Meda, menopausa, ela bateu com força a porta na minha cara. Vejam, podia... Ela, vamos dizer, ela podia dizer, é meu esposo, eu tenho o direito de fazê-lo. Agora vejam vocês que assim também aconteceu com Miriam e Arão. Se colocaram a falar contra Moisés. Tivesse ou não tivesse razão, não importava a eles. O que Moisés fez ou estava fazendo, porque quando falaram contra a mulher etíope, porque ele era o profeta dispensacional e era profeta dessa dispensação ali. Era o representante de Deus na terra. Portanto, ele, a quem tinha que prestar contas, era Deus. Ninguém podia julgar Moisés. Ninguém pode julgar um profeta. Isso é em cada era e em cada dispensação. Agora, ela aqui, vejam.
Diz, ela bateu com força a porta na minha cara. Disse ela, então você deveria cuidar dele. E bateu a porta com força e se fechou. Aí é que ele escreve à esquerda, Meda, menopausa, e também escreve José. Eu pensei, pobre mulherzinha, ela tem tudo isso para passar sozinha. Eu saí e disse, José, vem aqui. Escreve à esquerda, José. Eu peguei pela mão e disse, eu deveria de te dar uma surra, você sabe disso, mas vendo que você se arrependeu, vê? Mas lembre-se, minha paciência vai se esgotar um desses dias e teu arrependimento não servirá. E desenha uma estrela de Davi à esquerda, pois terás que trazer frutos dignos de arrependimento e provar para mim que o que você diz é verdade. Vê? Se você me ama, então vai me obedecer. Isso é algo muito, mas muito significativo. Porque o irmão Branham, o anjo, disse que fosse sincero, se é mais sincero ou se for sincero. Agora vejam, ia chegar o tempo onde esse arrependimento sob a dispensação da graça não seria efetivo. Teria que ser as obras, os frutos de um arrependimento digno e provar, ou seja, com sinceridade, que é a verdade. Agora ele diz aí, se você me amas, então vai me obedecer. Essa é a obediência, vejam. Agora veja, ele escreve aí em cima, em cada era, e ele escreve, a igreja teve sua menopausa. Na sétima era, a igreja, sob a dispensação da graça, teve que passar a uma nova era e nova dispensação para ser rejuvenescida, para trazer o Filho da promessa, a segunda vinda de Cristo. Volto a ler. Cada era, a igreja teve sua menopausa. Na sétima era da igreja, sob a dispensação da graça, teve que passar a uma nova era e nova dispensação para ser rejuvenescida, para trazer o Filho da promessa, a segunda vinda de Cristo. E na mensagem, qual é a atração no monte? Na página 30 nos diz, o reverendo William Branham, agora, amado Deus, aqui na oração que ele está fazendo, seguramente nós não somos um grupo de cristãos híbridos, não devemos ser alguém que tem que ser acariciado ou mimado, e ele escreve não mimado ou acariciado, como muitos que querem que estejam carregando eles e estão dizendo o que fez na obra, estão dizendo que ele fez na obra, o trabalho que fizeram, ou estar passando a mãozinha. Nós não somos assim. Diz ele aí. Você não tem esse tipo, Senhor. Tu tens crentes fortes. A mesmíssima presença de Deus coloca o coração do homem em fogo. Como Abraão. Ele creu em Deus. Tu fizeste a ti mesmo conhecido a ele. Então apareceste a ele e fizeste um sinal e ele creu em ti. Tu tornaste o seu corpo um homem jovem e também o da sua esposa, a qual sua esposa era parte do seu próprio corpo. Então veio o novo filho, ou filho prometido. E aí ele desenha uma pedra angular e as eras e uma flecha para a pedra angular. E em cima ele escreve, o novo filho, ele é igual ao filho do homem prometido. Porque ele escreve HH, o filho do homem prometido. E à esquerda para cima ele escreve o filho prometido. Deus, tu prometeste que seria a mesma coisa neste dia. Eu oro que tu confirmes essa palavra e nós atuaremos exatamente sobre essa promessa lá como foi em Sodoma, justo antes que Sodoma fosse queimada e juízo caiu sobre ela, o mundo gentil.
Portanto, juízo está se preparando para cair sobre o mundo gentil. E os judeus terão 3 anos e meio mais através do período da tribulação, o aperto de Jacó, a continuação das 70 semanas de Daniel. Mas os gentios estão enumerados, está contado, é tempo de ir. Tu deste este sinal e tu disseste que assim aconteceria outra vez. Concede-o, Deus. Nós estamos em tuas mãos. E ele escreve à esquerda. É tempo de irmos. E escreve o sinal. O sinal. O maior sinal na terra é um profeta. Vimos a promessa de Deus com Abraão. Nos colocamos em pé e deixamos assim neste tema a promessa de Deus com Abraão, o nosso apreciado irmão e amigo doutor William Souto Santiago.